E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal aí FSN Desenvolvimento Web. Meu nome é Fábio e essa é a nossa segunda aula do curso de HTML5. Bom, na primeira aula a gente aprendeu a como criar uma estrutura básica em HTML5 e como criar uma div e posicionar essa div em vários lugares diferentes da tela. Nessa segunda aula nós vamos aprender a criar nosso primeiro layout utilizando somente divs. Então, vamos aqui para o nosso editor de códigos. Para ganhar tempo, eu já criei aqui a nossa estrutura HTML, dei o nome do arquivo aí de aula2.html. Dá uma pausa no vídeo, faça aí o seu código. Lembrando, não copie e cola, tá? Digita manualmente para você memorizar e assimilar, ok? Então, vamos aqui na nossa pasta, nós já temos ela criada. Vamos abrir esse arquivo aula2. Ela está vazia, então vamos fazer o seguinte, aqui no nosso editor de código, vamos criar 4 divs. Uma div vai ser a principal, que vai armazenar tudo, a outra div vai ser o topo, uma outra div vai ser a parte principal do site, onde vai ter todo o conteúdo, e uma outra div vai ser o rodapé, ok? Então, total de 4 divs. Então, div e fecha div, ok? Não vamos colocar nada dentro dessas divs por enquanto. Para a gente ganhar tempo, vamos só copiar aqui e colar, ok? Agora a gente precisa dar um identificador para essas divs, que você já sabe disso, que nós vimos na primeira aula. Vamos dar um ID para essa aqui com o nome de site. Esse aqui vai ter o nome de topo. Essa outra div vai ter um ID com o nome conteúdo. E essa outra div vai ter um ID com o nome de rodapé. Já vamos salvar. Só que agora é o seguinte, pessoal, nós vamos formatar essas divs através de um documento externo. Então, como que a gente faz isso? A gente utiliza a tag link. E vamos informar agora qual é o tipo de documento. Com a tag rel, igual e entre aspas duplas, vamos digitar style sheet, que quer dizer folha de estilos. E agora o endereço desse documento, com href, sinal de igual e aspas duplas, vamos colocar qual é o local que está esse arquivo folha de estilos. Lembra da primeira aula? Nós criamos uma pasta chamada CSS, e é nessa pasta que nós vamos colocar os nossos arquivos de folha de estilo. Então vamos entrar na pasta css barra e o nome do arquivo, estilo.css. Ok? Vamos salvar. Percebam que nada aparece ainda na tela, ok? Porque nós não formatamos ainda essas divs. Então, vamos criar um novo arquivo aqui, linguagem CSS. Vamos formatar também o nosso charset UTF-8 para não termos nenhum problema de acentuação. No CSS a gente formata isso diferente, @charset, entre aspas duplas, UTF-8. E no final terminamos com ponto e vírgula. Agora vamos configurar as nossas tags HTML e o body em 100% de largura e 100% de altura para que ocupe todo o espaço da nossa tela do nosso navegador, ok? Como que a gente formata isso? Nós vimos na aula passada que a largura é o comando width e a altura é o height. Então, vamos formatar o HTML, e como o body vai ter a mesma formatação idêntica, vamos colocar na mesma linha, basta separar por vírgula. E agora abre e fecha chaves. Vou colocar width, 2 pontos, 100%. Separo com ponto e vírgula. Height, que é a altura, 2 pontos, também 100%. E termino com ponto e vírgula. E agora é o seguinte, vamos formatar a nossa primeira div, que tem um ID site. Quando a gente cria um ID, a gente chama essa ID através de um jogo da velha ou cerquilha. Quando criamos uma classe, que falamos na aula passada, chamamos essa classe com um ponto. Como é ID, vamos chamar com cerquilha. E o nome
da ID, que no nosso caso, a primeira que nós vamos formatar é a ID site. Abre e fecha chaves. É o seguinte, vamos determinar uma largura de 900 pixels. Width, 2 pontos, 900 pixels. A altura, que é o height, vamos colocar 200 pixels inicialmente, só para a gente visualizar. Vamos colocar uma cor de fundo, background color, 2 pontos. Vamos colocar um cinza, gray, só para a gente visualizar. Vamos salvar. Passa CSS e o nome é estilo.css. Vamos no navegador e atualizar. Está aqui a nossa div, ok? Essa vai ser a div principal, que é o nome que nós demos para ela é site, que vai conter todos os nossos objetos, enfim, tá? Bom, vamos fazer o seguinte, vou tirar esse background aqui, vou colocar só uma borda. A gente coloca border, 2 pontos, vai ter a largura de 1 pixel, vai ser do tipo sólida, vai ter a cor preta. Terminei com ponto e vírgula, salvo, vamos atualizar, tá aqui, tá? Vamos alinhar essa div no centro da página, margem, alto e ponto e vírgula. Ok, vamos salvar e atualizar. Pronto, está alinhado ao centro. Só que é o seguinte, a altura eu não vou determinar qual é. Vou fazer o seguinte, vou deixar ela automática, alto. Por que isso? Porque ela vai aumentando a altura conforme eu vou colocando objetos dentro dessa div, ok? Se a gente salvar e atualizar aqui, vai ver que ela vai ficar sem nenhuma altura. Agora vamos formatar a nossa outra div, que é a div topo. Ok? Vamos voltar aqui no documento CSS. Mesma coisa. Topo, abre e fecha chaves. Width. Vou colocar 900 pixels também. Por quê? Essa div com ID site é só para armazenar as outras divs que vão ficar dentro dela. Vai ser a div principal, como se fosse um container. Então, minha div vai ter a mesma largura, certo? Width 900 pixels. Um height de, por exemplo, 150 pixels. Nessa aqui sim eu vou colocar uma cor de fundo. Background color. Vou colocar um cinza também. Gray. Percebam aqui, ó, que se eu atualizar, opa, uma coisa que eu esqueci de configurar é o seguinte. Percebam aqui que ela ficou fora da minha div principal aqui em cima. Isso foi porque é o seguinte, aqui no HTML5 eu quero que essas divs fiquem todas dentro da div principal, que é o site. Então eu não posso fechar essa div antes, tem que fechar ela por último, ok? Por quê? Para que todas essas outras divs fiquem dentro dessa div principal, que é o site. Vamos salvar, vamos atualizar. Agora sim. Percebam que essa borda preta bem fininha aqui não é a borda dessa div topo, é a borda da div site, porque ela está aumentando automaticamente como nós configuramos no CSS, ok? Agora é o seguinte, qual que é a próxima div que nós vamos configurar? É a div conteúdo. Vou fazer a mesma coisa. Cerquilha, conteúdo. Não copie e colhem não, tá pessoal? Digitem, faça manualmente para você memorizar e assimilar. Width, 900 pixels também. Já a altura, vamos colocar um pouco maior. Vamos colocar 500 pixels. E aí é o seguinte, vamos colocar uma distância da altura, ok? Vou colocar aqui margem, top. Vou colocar 20 pixels.
Vamos salvar e atualizar, ver se a gente não esqueceu de nada. Ok, a gente não está vendo o resultado porque não tem uma cor de fundo. A gente resolve isso colocando uma cor. Background color. Vamos colocar cinza também. Gray. Ponto e vírgula, salva e atualiza. Tá aí. Aqui está o nosso topo. Aqui está o nosso conteúdo. É aqui que vai ter o conteúdo. E agora vamos criar o rodapé, que é essa outra div aqui com ID rodapé. Mesma coisa. Cerquilha. Rodapé. Abre e fecha chaves. Widget. 900 pixels. E um height. Vamos colocar a 20 pixels. Salvar. Já para não esquecer. Veja que eu salvo e nada aparece, porque eu não coloquei uma cor para a gente poder verificar. Background color. Vou colocar a mesma cor também, gray. Vou dar uma distância, margin top, distância do topo, de 20 pixels também. Salvando e atualizando, agora a gente consegue ver. Tá aqui embaixo um rodapé bem fininho. Deixa eu só aumentar esse rodapé. Vamos colocar 40 pixels. Não, aqui tá certo. Vamos aumentar aqui a altura dele. Vamos colocar 40 aqui. Ok, tá aqui. Essa borda a gente pode tirar. Foi só pra gente se basear. Certo? A borda da div site. Vamos apagar. Salvar e atualizar. Ok? Esse aqui é o primeiro layout que a gente fez. Bem simples, sem muita coisa, sem falar ainda de semântica, que na verdade é uma das coisas mais importantes também do HTML5, tá? Mas esse aqui foi o nosso primeiro layout usando aí somente divs. E aí você pode modificar aí esse layout, diminuindo, por exemplo, a distância aqui. Vamos lá, vamos fazer um pouco diferente para vocês treinarem. O margin top, vamos colocar só 10 aqui. Conteúdo. A gente atualiza, a gente vê que diminui. Se a gente quiser, vamos aumentar aqui, por exemplo, o rodapé. Vamos colocar 60. Tá aí, tá? Na próxima aula, nós vamos criar um outro layout, tá? Só que com um pouco mais de coisas aí. Vamos começar a falar também da semântica, tá? E fazer um layout aí um pouco diferente. Futuramente, depois, essas cores não vão existir. Isso aqui é só para a gente se basear, tá? Em alguns casos, as divs têm uma cor de fundo no site, enfim, mas inicialmente é só para a gente se basear. É como se fosse um rascunho, um escopo do site. E aqui, por exemplo, iria um logotipo, um slogan, um menu aqui. Aqui seria a parte principal onde teriam os artigos ou o menu de fotos, enfim. E aqui o rodapé com informações sobre o desenvolvedor, sobre a empresa, alguns links, enfim, ok? Bom, por enquanto é só. A gente fica por aqui, pratica bastante, tá? E na próxima aula a gente dá continuidade.